Pronto? Sim, sim. Ela tá ficando borrada, né? Ela tá ficando borrada nos cantos, tá ficando borrada? Só você. Só eu? Não, tá. Só um minutinho, gente. Salve, salve família! Já tá gravando mesmo. Tá? Coisinha fofa. A gente pode começar já? Deixa eu só porque na hora de mudar de negócio, eu não. Aí é com você. De acordo com que os vídeos forem sendo assistidos, eu vou te pagar um salário. Pode. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Vocês estão bom ou não? Ó, hoje começamos um novo projeto que é o Se Você Não Pode Vir, o Pode Vir vai até você. E hoje estamos aqui no Colégio Preveste, setor sul, não, setor Bueno. Setor Bela Vista. Setor Bela Vista. O setor Bela Vista, tá ótimo. Eu jurava que aqui era Bueno, Mas é porque é bem aqui na beira, né? Mas tá bom. Ó, e hoje a gente vai trazer uma história de uma mulher que passou por uns bons arroxos na vida, Nós bocados. os maus bocados, mas aprendeu. Obrigado por topar, viu? E quem se identificar com a história, quem se identificar com a ideia, quem quiser vir pro podcast, quem quiser que a gente vá até você para fazer a gravação, a gente faz. E todo dia às 8 horas, incluindo sábado e domingo, a gente vai estar soltando um episódio aí. Só se não der nada certo no dia e a gente fica trancado dentro de casa mesmo. Mas como que tudo começou na sua vida? Minha vida? Do zero mesmo. É, eu acho que você só vai precisar falar um pouquinho mais alto. Mais alto, tá, senhor? Não fala isso, fica bom então. É. Aí você quer saber lá do zero. Do zero. Nasceu, criada. Sim, então. Eu tô no mesmo setor a vida inteira, né? Nasci, fui criada ali naquele setor. Uma história de uma família, assim, que muito triste, né? Desculpa, que eu me distraí, até como eles abrem a porta. O que acontece? Eu vim dessa família, assim, que tinha uma dificuldade financeira muito grande, chegou ali primeiro naquele setor Jardim Goiás, ali, e aí se estabeleceram, acabaram ganhando ali a residência, né? Mas, assim, meu avô, ele era uma pessoa muito difícil, né? Minha avó foi casada há muitos anos, ele acabou morrendo cedo, mas ali com aquele cenário de muita pobreza, né? 6 filhos, eu tenho 6 tios, um faleceu, infelizmente. E aí, um cenário de pobreza, de muito abuso, né? De todas as maneiras possíveis de se imaginar. E aí, são pessoas muito sofridas, e eu vim desse meio, né? Ele se relacionou com meu pai. Eu nasci, teve ali e tal, crescendo ali numa situação um pouco melhor, mas ainda difícil. E ela, tenho certeza que ela fez o melhor que ela conseguia, assim como meu pai. Mas eu cresci num ambiente também semelhantemente tóxico, né? Um ambiente ali bem difícil de lidar e com abusos também. Então, assim, eu tenho um histórico na minha vida de dificuldades nesse sentido. Sim. E só aguardar. Vai ser editado bonitinho. E pode-se dizer que é uma dúvida minha. Quando a mulher vem de um lar de muitos abusos, pode-se dizer que ela acha aquilo acaba se tornando normal na cabeça dela? Com certeza, sim. Isso acaba se tornando um padrão para ela, né? Não é nem que ela ache igual. Eu sou muito curiosa a respeito de entender as pessoas. Eu acho justamente pelo que eu passei. Então eu leio muito a respeito de comportamento humano. Eu tenho um desejo até de fazer psicologia, se Deus permitir, nesse quadro que eu estou agora de ser mãe.
vou me dedicar a fazer isso na minha vida, que eu quero fazer esse papel para outras pessoas, né? Legal. E aí, assim, eu acredito que se torna um padrão na vida da mulher, porque ela acha que aquilo ali é o que ela merece de amor, né? Então, por mais que ela tente vencer ali, e eu tenho um histórico recente de terapia, né? Ainda estou num processo ainda de cura, de autoconhecimento, que eu pude identificar que eu atraí muitas relações tóxicas justamente para acreditar que aquilo é a maneira certa de amar, de Sim. ser amado. Teve um... A gente convidou o rapaz. Como que eu cheguei a conhecer ela? A gente convidou o rapaz e a Amanda fez um comentário no flyer dele, né? E aí o comentário a gente não vai dizer porque quem viu, viu, quem não viu, dane-se. E aí esse comentário chamou muito minha atenção. E chamou mais atenção ainda da minha noiva, que é advogada. E ela falou, ó, amor, se ela precisar de alguma coisa, a gente põe esse cara dentro do galinheiro. E aí eu queria entender como que você conheceu ele, como que foi como que foi esse relacionamento e por que acabou, por que aconteceu a confusão toda? Entendi. Então, né, para contextualizar assim, de forma resumida, eu fui casada há 7 anos, numa relação tóxica, porém mais respeitosa, né, porque teve toda a situação ali, porque eu estava na igreja. Eu sempre fui da igreja desde mais nova, acredito que foi uma das coisas que me deu força para não estar num estado pior, né? De Católico ou evangélico? Evangélico. Então eu fui muito envolvida na adolescência e tudo mais, na parte espiritual, e aí eu acabei indo muito pro lado religioso. Então eu me casei com alguém assim, né? Que via tudo na parte muito religiosa, de um Deus muito severo e tudo mais. Eu fiz corte, que a gente nem chegava a beijar. Você era da videira. É. Eu fui expulso da videira. É nóis. Expulso não foi não, mas é que eu tenho Deus. Convidada a se retirar. É, tipo assim, você não, eu não combina mais assim com a gente, né? Dá licença. Eu prestava mais atenção em quem ia para a igreja do que em quem pregava a palavra. Não, assim, eu era menino. Eu tinha uma relação verdadeira assim, com o que eles pregavam. E eu acredito, muitas das coisas que eu construí em mim, eu devo a eles. Valores, que eu acredito até hoje. Porém, eu acho que como todo lugar, se a gente não focar em relacionamento com Deus, a gente acaba se perdendo ali naquelas regras, naquelas pessoas, naquelas opiniões. Porque acaba, querendo ou não, as pessoas acabam colocando muito de si em vez de Deus, né? E foi isso que me fez eu me perder, porque eu fui muito pro lado espiritual da coisa, por mais que eu creio que o Espírito ele guia a nossa vida, mesmo quando a gente não tem maturidade emocional. E que Deus permitiu tudo isso para que eu estivesse aqui hoje, né? Mesmo quando a gente só sabe rezar o Pai Nosso, mesmo. Orar, né? Mesmo quando a pessoa às vezes não sabe de nada, simplesmente se vira para Deus e fala, socorro, Deus. Socorro, Deus, eu te temo. Mas, ó, por isso que eu amo o episódio gravado. Nossa, eu moro em Senador Canedo, né? Se isso aqui tivesse acontecido em Senador Canedo, tinha caído a internet, tinha caído o programa, tinha fechado o programa no computador, ia arrebentar com tudo. Mas, fala um pouco sobre os princípios que você construiu dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus? Principalmente eu acho que a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo. Por quê que eu falo isso? Porque uma das coisas maiores que me fizeram ser curada, assim, lá atrás daquele abuso, né? Que eu sofri abuso sexual, 5 anos da minha vida. E isso alterou totalmente a química do meu cérebro. Por quê? Porque eu era uma criança inteligente, mesmo com TDAH,
Eu era uma criança inteligente, só que isso me afetou na escola, me afetou emocionalmente. Eu estava no meio da separação dos meus pais também. Então, assim, isso mexeu muito com a minha cabeça e eu sentia a dor física, eu sentia dores físicas de tanta dor na alma. E aí eu lembro que nessa célula que eles me chamaram para fazer parte desse encontro que tinha um momento de cura. E eu não tinha coragem de falar para ninguém, né? Porque quando você sofre, como criança sofre abuso, geralmente quem está fazendo ameaça. E foi o meu caso. Eu toda falastrona, né? Criança muito faladora e tal, me calada. Tipo assim, não perceber, né? De imediato, achar tão estranho eu ser, naquela época da minha vida, ficar muito quieta. Mas eu não conseguia falar sobre isso para ninguém, não conseguia contar. E nesse momento eu senti a primeira vez a minha relação com Deus. Eu acho que foi até antes, mas que de fato eu entendi foi nesse momento. Que eu consegui entender o que aconteceu comigo e perdoar ao mesmo tempo. É alguém? Não, ele quer. Fechar. Ele quer agoniado mesmo. Quem abriu também precisa fechar. Então foi nesse momento assim que eu comecei a minha relação com Deus e com a igreja. Foi nessa questão de perdão que eu comecei essa caminhada, essa construção desses valores. E a partir daí eu só cresci em relação. Eu era outra pessoa. Eu mudei totalmente, né? Eu fiquei na questão de presença de Deus, eu buscava muito, eu orava, eu ficava muito na igreja, eu levei outras pessoas a cura. Por mais que eu pensei muito tempo que não, mas eu vejo outras pessoas falando pra mim, olha, as coisas que você fez por mim naquela época me tirou da depressão, as coisas que você fez por mim naquela época me fez crescer, me fez acreditar. Então foram coisas que me trouxeram reconforto, né? Apesar de ter vivido na religiosidade por um tempo. Entendi. E espera, a gente precisa de algo mais rápido para girar, né? Eu vou descobrir como que gira esse trem mais rápido. É porque tem 2 dias que a gente comprou o gimbal. Eu tô estranhando. E através de como que é? Porque assim, como que foi perdoar algo tão de forma que gerou tanto impacto negativo? Como que foi essa decisão? Porque não é tipo, eu pisei no seu pé, nossa, me perdoa. É uma coisa muito mais dentro. Você falou da alma, né? Conta um pouquinho sobre isso. Esse aspecto, né? Então, o que acontece? Na verdade foi uma Se você estiver confortável para falar. Claro. Foi muito tempo de trabalhar disso. É desconfortável a vulnerabilidade, mas eu tenho descoberto recentemente que isso é uma coisa boa, porque igual a gente conversou antes, tem pessoas que escutam isso e também se sentem mais fortes, né? Então isso me reconforta, apesar de me sentir exposta, né? Nua, totalmente aqui, mas eu acredito que seja por um bom motivo. Então, o que acontece? É a sua pergunta. Sobre... Até eu esqueci. É 2 TDAH. Um câmera que é TDAH também. Eu do perdão, né? Como que você fez pra perdão? E olha que é um trem serião. É um trem serião, assim. Mas é porque tá processando um trem. Como diz o Léo Lins, se você ri de algo é porque você se colocou numa distância suficiente para você rir daquele ato desastroso, né? Mas que bom que a gente dá risada, graças a Deus. Não, graças a Deus mesmo, literalmente graças a Deus. O que acontece? Foi assim, foi uma construção. Eu percebi naquele lugar que, nossa, é tão complexo, mas assim, que Deus... Fala do seu jeito. É complexo que assim, eu passo mil informações na minha cabeça agora. Mas assim, que Deus, ele me perdoou a humanidade, né? Me perdoou porque assim, eu era muito nova. Digamos assim, que eu não tinha tantos pecados a serem perdoados, mas eu falo pecado original. Ele olhou para a humanidade antes mesmo dela se arrepender, que é o que eu acredito, né? Impressionante. Sim. Antes mesmo quem discordar, marca uma hora comigo e rebate sua opinião. Né? Ótimo também. Então, assim, ele perdoou o pecado do homem original antes mesmo dele se arrepender.
Então ele criou ali um ser que ele queria que fosse parecido com ele, que ele se relacionasse. E aí de repente esse ser decidiu ser independente dele. E antes mesmo desse ser se arrepender, antes dele chamar por Adão, ele já traçou ali um plano de amor para resgatar esse ser, que foi esperado pelos judeus ali por muito tempo, o Messias. E quando ele veio e demonstrou aquele amor por pessoas totalmente ali desprovidas de arrependimento. Elas se arrependeram porque ele olhou com graça para elas. Sim. Então, naquele momento que eu vi esse tamanho desse amor e que eu me coloquei no lugar de responsabilidade, porque eu não sou culpada pelo que aconteceu comigo, mas eu tenho responsabilidade do que eu vou fazer com isso. Então, me coloquei no lugar de responsabilidade de que existe todo um trajeto atrás de mim de pessoas que vão fazendo mal umas para as outras, que fazem elas serem como elas são. E foi assim que eu olhei para o meu abusador. Eu não olhei para ele mais como uma pessoa que me fez mal de forma pessoal. Eu vi uma pessoa que sofreu a mesma coisa, uma pessoa que é fruto, apenas um fruto de algo que aconteceu com ela. É uma coisa terrível? Merece punição? Merece. Deveria ter recebido. Não. Por quê? Tem todo um contexto por trás, assim, que eu não posso expor por conta das pessoas envolvidas. Sim, claro. Mas não foi. Mas eu me senti justiçada por Deus, porque o fato de eu ter conseguido perdoar ele e ter crescido com isso, visto ele dessa forma, me libertou. Então, assim, eu não estou falando que foi fácil, que é fácil para mim olhar para trás e pensar, nossa, eu podia ter tido uma infância mais legal. As pessoas podiam ter percebido. Dá vontade para ver o lugar de vítima, de culpa. Mas eu prefiro sempre continuar perdoando, que é uma atitude, né? Então, toda vez que eu lembro, eu apenas mudo de canal na minha mente. Porque a gente sempre lembra, a gente não tem amnésia. Sim. Eu não deixo mais aquilo me afetar, né? De certa forma. Então, foi assim, o perdão que eu desenvolvi foi dessa forma. E como que a gente pode ensinar para os responsáveis para que isso não aconteça dentro de casa, dentro da família, dentro do ciclo social, dentro do grupo que elas vivem? Como que é? O que você pode orientar? Eu acho assim, como pais, é muita exigência, né, da sociedade, dessa perfeição. E como mãe eu descobri que eu nunca vou ser perfeita, porque quando eu sofri esses abusos, ao longo do meu crescimento, eu tive que amadurecer essa ideia de nunca vai acontecer com meu filho. Não vai acontecer com as crianças perto de mim, tanto que eu virei líder de criança. Eu ficava ali, eu peguei uns casos cabulosos de criança sofrer abuso, de criança que mãe rejeitou, mãe abandonou, mãe queimou roupa, a própria mãe. Então, assim, eu queria controlar aquilo, só que acabou sendo uma carga muito pesada para um humano, uma pessoa que não tinha muito como o que fazer. E aí eu aprendi, como mãe, que tem coisas que fogem do meu controle, eu não consigo controlar tudo. Mas eu acho que o que os pais podem fazer, que é o papel deles, é sempre estar atento à criança, ao comportamento da criança, não normalizar, igual criança principalmente crianças que chegam falando coisas muito fora do contexto dela, por exemplo, sexualidade. Uma criança que desperta isso do nada, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande a respeito disso. Crianças que têm comportamentos a respeito disso, porque elas só replicam o que elas veem. Elas viram em algum lugar, porque eu mesma como criança não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu achava aquilo, eu ficava com vergonha, essa moça que estava tentando, eu ficava com vergonha do que estava acontecendo. Eu lembro de ter episódios ali que eu até me machucava de tanto me lavar, porque eu me sentia suja. Então, assim, são coisas que os pais podem observar no comportamento da criança, que eu acho que tem que ficar atentos. Não dá pra controlar, porque, né, olha só o que aconteceu naquela creche, que aquele maluco entrou lá, matou as crianças soltas. Eles queriam procurar culpados, as professoras, gente, não tem culpados, tem coisas que fogem do controle. A maldade, vai saber, hoje uma pessoa pode ser boa, amanhã ela pode fazer uma coisa que você não está esperando. Então, eu tento abrir mão desse controle e entregar até para Deus, apelo aí para a minha espiritualidade, mas
eu acho que o papel dos pais é ter essa responsabilidade de ser ativa ali na criação dos filhos, observar e ficar atento. A gente pode colocar, mudar um pouco de assunto. A gente pode colocar, tipo assim, eu quero beber água, então eu vou, pego um copo e coloco água e bebo. Se eu não beber água, provavelmente eu vou ter pedra no rim. Se eu não beber água, eu vou ter pedra não sei aonde, vou sofrer com desidratação e tudo mais. Então, se eu sofro de algo, eu preciso enfrentar de frente o problema e falar, olha, eu quero, eu posso, eu consigo, mas muitas das vezes a gente vive numa sociedade tão negativa que quando a gente acha alguém positivo demais, a gente enjoa, a gente meio que... não fome. A gente meio que enjoa, a gente meio que não dá tanta credibilidade, porque ela é alegre 24 horas, não sei o que, mas alguma coisa aconteceu para essa pessoa ser alegre 24 horas, só que a gente não quer saber. A gente quer se esconder a gente no nosso mundinho ali, porque a gente já tem problema demais, né? Eu acho que eu tô com um pouco de problema, inclusive. Quem quiser depositar seus problemas em mim, é bom que vira conteúdo. Mas sobre como essa coisa de enfrentar, essa coisa de resolver e o perdoar no meio, pode-se dizer que liberou portas de oportunidade para que você pudesse crescer tanto no sentido profissional, quanto no sentido pessoal, quanto no sentido emocional, ou não? Com certeza. Isso, eu acho que toda dor, ela é uma oportunidade da vida fazer a gente se mexer. Porque a vida é um trauma. A gente tem que escolher qual trauma a gente vai para o nosso filho, muitas vezes, né? A vida ela é um trauma. Não dá pra viver tudo perfeito. Por mais que eu busquei muito isso por conta da minha infância, né? Uma perfeição que, inclusive, eu luto contra isso até hoje, né? Uma perfeição que não existe. Mas eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais forte, porque o perdão, ele desconecta a gente da dor e a gente tem essa capacidade de se tornar uma pessoa diferente. Porque hoje eu sou muito ativista nesse sentido, eu não consegui ainda ter uma profissão nessa área, né, que é o meu desejo, mas eu sou muito ativista no sentido de, na igreja, por exemplo, eu uso muito para alcançar outras crianças que passam pelo mesmo. Uhum. Talvez eu não fosse assim se eu não tivesse passado o que eu passei. Mas essas crianças que passam pelo mesmo, a gente pode é difícil porque o conteúdo do YouTube, do Spotify, do Deezer, existe o conteúdo 13-, que são para crianças, e a partir de 14 para cima já entra no YouTube normal, entendeu? Não entra mais no YouTube Kids. E é meio que a gente precisa criar uma estratégia para que esses conselhos cheguem numa criança ou nos pais dessas crianças, para que elas consigam se conscientizar, né? Porque eu tô tentando lembrar que eu, como criança, eu era todo espalhafatoso, saca? Não lembro de muita coisa que eu fazia com consciência, não, sabe? Eu era o inconsequente do setor. Só que parece que eu fui pegar consciência das coisas que eu fui fazendo depois dos meus 16, 17 anos, quando eu entrei no ensino médio ali pra frente. Antes disso, zero consciência. Eu tenho justamente sobre isso. Eu não me lembro o autor que fala sobre isso,
Mas a consciência ela é adquirida pela pessoa, às vezes, numa idade mais tempo, né? Eu até estou com essa dificuldade de palavra. Mas, assim, mais velho, a consciência ela vem para as pessoas de maneiras diferentes. Igual a minha foi pela dor. Pela quantidade de dor que eu sofria, eu me tornei uma pessoa extremamente consciente. De outras coisas, eu fui tornar consciência agora. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer, além de orientar os pais para tentar alcançar essas crianças, é, tipo, igual tem pais que não respeitam o filho. Tipo, por exemplo, tá com um adulto, o filho não quer beijar aquele adulto. Ah, beija sua tia. Faz isso, quer obrigar a criança. Eu acho que tem que ter um respeito ali pelo corpo dela, pelo tempo dela. Uma coisa é pedir, é falar assim, olha, chega na sua tia e pede bênção. É diferente. É diferente de chegar na sua tia e dar um beijo nela. Fica no colo do tio. Eu acho que tem muitos pais que normalizam muito isso. Até assim, né? Sendo até exagerado, o beijo na boca de um pai com um filho. Não, isso aí eu sou extremamente contra. Por quê? Porque eu acho assim, a boca é uma zona erógena. Se eu falo pro meu filho me beijar, por mais que eu estou com a intenção ali de carinho, eu confundo a cabeça dele. Quando chegar um outro adulto, como é que ele vai se defender? Porque como é que eu vou saber se esse adulto, por mais que a criança sente muito as coisas. A criança sabe quando o adulto é mal intencionado. Por isso que às vezes tem criança que vê um adulto e fica lá assim, escondida. Ela sentiu alguma energia ali naquele adulto que ela não se sente confortável. Eu acho que o pai tem que respeitar a criança nesse momento. Né? Então, eu acho que principalmente os pais, como você disse, você não tinha consciência. Quem que era por você? Quem tinha, quem deveria ter, né? Seus pais. Esquisito. Mas vamos falar da gravidez, do Léo. Da gravidez do Léo, né? No caso, ela ficou grávida e o Léo é o filho. Como que foi pra você? A gestação e até o nascimento? Então, conta tudo, viu? Tá falando dessa relação que eu terminei de casamento, eu saí daquela bolha de religião. E isso me fez ir para um outro extremo, né? Cair na vida. Assim, eu me joguei, tudo que eu fiz na minha vida inteira, eu me joguei nessa vida. Só que aí eu percebi que além de privação, porque quando você fala, não pode fazer, é isso que você quer fazer, né? Você quer ir pra balada, você quer ficar com quem você quiser, meu corpo, minhas regras, foi por esse lado aí. Eu não vou ser dominada por homem nenhum, eu vou guiar a minha vida, eu não vou aceitar nem que paguem nada, feminista, né? Igual você tinha mencionado pra mim numa outra história. E aí eu fui pra essa onda, só que, nossa, eu quebrei muito a minha cara, porque eu atraí muitos homens que eu considero narcisistas para me relacionar ali, eram relacionamentos rápidos, e isso acabou comigo, porque não era eu. Eu fui me conhecer depois de afundar nesse buraco. E aí eu falei assim, não, parece que eu quero me relacionar, mas ainda com a mesma cabeça. Então eu vou parar de ir pra festa, vou parar com isso, eu vou correr atrás de uma faculdade, eu vou crescer, foi isso que eu pensei. E aí nessa última saída, uma saída mais tranquila, né, eu reencontrei esse namorado, porque a gente já tinha tido uma relação na adolescência, que ele já tinha sido um idiota. Ele já tinha dado sinais, né? Eu podia ter percebido. Vamos usar o nome Voldemort. O nome que não deve ser citado. Aquele que não deve ser. Não podemos mencionar. Alguma coisa assim. Voldemort é o nome do namorado dela que pisou na bola. E aí foi isso, eu reencontrei nesse lugar. Ela, né? Pisou na bola. Pisou na bola, fiz cagada. E eu encontrei nesse lugar, né? Não posso nem falar o nome porque remete a muitas coisas, é processado mesmo. Mas é sobre isso, encontrei ele lá. E pra mim era só, tipo assim, uma coisa de passageira, né? Eu já tinha feito a ficha dele, falei, isso aí nem dei moral. Cara, o cara ficou no meu pé um mês, insistindo pra me ver. Falei, gente, mas será que... Nossa, era só uma ficada ali, não tinha nada a ver. O que ele quer, né? Insistindo assim, nem queria dar chance, porque eu já tinha feito a ficha dele. Mas ele insistindo, eu falei, vamos ver, né? Fui dar essa chance pra ele. E aí, tipo, nossa, no começo aquele love bombing, né? Eu já diagnostiquei ele. Não tô brincando, eu não sei se é de fato, mas assim, muito parecido com o narcisismo ali no love bombing.
No começo você é tudo pra mim. Tudo que eu tava querendo na minha vida. Ele se tornou a pessoa dos meus sonhos. De me tratar bem, de cozinhar pra mim, que eu achava uma coisa assim que um homem não faria nunca, porque eu vim de um contexto em que eu fazia tudo. Né? Eu era uma esposa do lar, né? Toda uma coisa. Para um homem que era, nossa, vamos curtir a vida, não, vamos viver o hoje, não sei o quê. E aí me descuidei. Por quê? Por causa do emocional. E me permiti me colocar numa situação em que eu engravidaria. E foi o que aconteceu. E aí quando aconteceu, meu Deus, bateu um medo, porque eu olhava pra ele e lá dentro de mim falava red flags ali em todos os campos. Dentro de mim falava, esse cara vai te abandonar, esse cara não vai ter responsabilidade. Só que não me ouvi. E aí o que aconteceu? Ele falava pra mim, eu nunca vou te abandonar. Se você engravidar é porque é o universo que... Gente, pelo amor de Deus. Joga pro universo, né? Joga pra Deus pro universo. Olha só, gente. Dá até vergonha alheia de falar essas coisas. Mas foi isso. Ele, porque você sabe como é difícil uma mulher engravidar? Toda aquela coisa na cabeça ali que eu sinto necessidade de expor, porque muita mulher, por estar carente, estar vulnerável, cai nessa cilada. Tem muita mulher forte, né? Que muita amiga, algumas amigas falaram pra mim, você não percebeu de cara? Você não percebeu? Eu falei, gente, na situação que eu tava de vulnerabilidade, de sair de um relacionamento tóxico, duro, pra ir pra uma pessoa fazer tudo por você, você acaba colocando ali numa situação, você se deixa influenciar. Não tô tirando a responsabilidade, né, de ter observado os sinais. Mas, assim, caganeira. E aí, tipo, ele falou, não vou te deixar, não sei o quê, e aí começou. Ele viu que estava estabelecida a relação por conta do filho, que estava por vir, e aí ele começou a sugar a minha vida naquele momento, tipo, de começar a me colocar como se eu fosse o problema, a falta de responsabilidade dele fosse o problema meu. Eu comecei a ir sozinha nas consultas, ele não se interessava, ele ficava assim, nossa, eu olhava assim, eu via uma pessoa totalmente alheia, como se não fosse com ela, tipo assim, eu tô com você pra te ajudar nessa jornada sua, que é só você, tava tipo isso. E aí, eu persistindo, falei, nossa, agora eu tô grávida, eu preciso fazer dar certo, o maior erro que eu cometi, podia ter me escutado, por causa do meu filho. Tipo, toda mulher, ela tem essa ilusão. Ela não quer ser mãe solteira. Não quer, por conta do julgamento, que foi o que eu mais passei, julgamento. Sendo que quem ficou fui eu. Quem devia ser julgada, quem deixou, quem abandonou, quem virou as costas. Mas quem fica, que é a mãe, que eu inclusive conheço mulheres maravilhosas, que foram mães sozinhas, que passaram a mesma coisa, julgamento, etc e tal. Então, assim, ele entrou nessa onda, tipo, ele me abandonou aos poucos. E aí era um desrespeito sem fim no relacionamento, no sentido de ele ficar curtindo foto de outras, eu ficar pegando conversa com outras mulheres, não era só uma. Esse negócio de curtir fotos de outras, porque assim, no meu Instagram, eu curto tudo que aparece pra mim. Sim. Sabe? Eu sei que você O meu dedo, ele é automático, tanto na foto do homem sarado, quanto na foto da mulher de biquíni, quanto na foto de cachorrinho. Tanto meu algoritmo só entrega cachorro, histórias de superação e aqueles nenenzinho bonitinho que cai no chão e começa a rir, sabe? Quando o adulto fala, meu Deus do céu, quebrou o crânio do neném. Meu algoritmo é basicamente esse. Só que eu nunca entendi essa coisa de curtir foto dos outros. Uma coisa é curtida, porque eu não sei quem tá assistindo aí vai meio que entender. A rede social, ela deixou de ser rede social. O Instagram, ele deixou de ser rede social no início da pandemia. Começou a ser uma rede de anúncio, sabe? Por quê? Porque anuncia que a pessoa comprou um carro novo, anuncia que a pessoa comprou um cachorro novo, ou um filho novo, e aí ela começa a ter aquele grau de comparação. A mesma coisa do anúncio, tem anunciante que anuncia
com 50 reais e tem anunciante que anuncia com 5 mil reais. Eu acho que esse negócio de curtida não influencia tanto. E eu acho que faz as mulheres pirarem muito mais do que isso. É aí que entra a parte da minha responsabilidade. Porque ao invés de eu me escutar que aquele relacionamento, aquela tanto de bandeira e sair fora, que era o que eu devia ter feito, eu fiquei o quê? Ali, tentando fazer dar certo e entrei nessa onda de controle. Por quê? Ele já tinha dado sinais de quem ele era. Eu devia ter feito o quê? Me escutado. Só que o que eu fui fazer? Tentar controlar e mudar uma pessoa. E é isso que as mulheres erram, porque relacionamento é confiança, é o quê? Você não controlar o outro, porque é incontrolável. Se a pessoa quiser te trair, vai acontecer debaixo do seu nariz. Vai rolar. E aconteceu? Foi. Muitas eu nem descobri. Mas assim, a que eu descobri mesmo que de fato fez o mundo desabar pra mim foi no final da gravidez. Porque já tinha vindo de vários problemas na gravidez. Eu terminei com ele várias vezes, também entrou na minha responsabilidade. Por não conseguir me manter firme na minha decisão, aí eu também fui tóxica. Terminava com ele, voltava, terminava, voltava. Ele com raiva, todas as vezes que eu terminava, ele se envolvia com ele. Todas as vezes. E aí voltava comigo, acho que essa pessoa ficava lá na stand-by, e eu não sabia. Coisa assim. Mas eu já ouvi história de mulher que fala que o homem engravida as mulheres pra... Não é o caso, né? Só Deus sabe do coração. Mas engravida as mulheres pra ter aquela mulher ali no ego dele o tempo todo, falando com ele, correndo atrás dele. Tipo, chegou num nível assim que tem muitos homens assim. E com ele foi diferente, não. Corta Inicia outra gravação. E como que você chegou no Preveste? Como que foi para você voltar a trabalhar, né? Essa pergunta é forte. Porque, nossa, eu não consigo ver nada além do propósito de Deus. Porque eu tinha deixado de trabalhar muito tempo para me dedicar à minha casa, né? E aí, quando eu vim para o Preveste, fazer até entrevista, foi indicação de uma amiga que trabalhou comigo, gostou do meu trabalho, do jeito que eu me relacionava, eu conversava. E ela me indicou para essa pessoa que fez entrevista comigo aqui, nem aqui, lá no centro. Que não foi uma entrevista para mim. O centro é o melhor. Não fala isso que eu já estou aqui. Chamo o não, são direções diferentes, mas é interligado. Entendi. Então, assim, pra mim não foi uma entrevista, foi um ponto de partida. Porque na entrevista, ela gosta de conversar com as pessoas, de saber a história delas também. E ela olhou pra mim e ela falou, eu vejo brilho nos seus olhos, eu vejo potencial. E eu acho que você vai ser perfeita para fazer parte dessa equipe. E eu senti ali um pertencente a um propósito, não só de um colégio, né, de uma realidade escolar, ou de qualquer atendimento, nada disso. Eu vi realmente que eu deveria estar ali para começar minha vida de novo, né, para voltar ao mercado de trabalho, para me sentir significativa de novo. Não pelo que eu faço, né, mas pela aquela incapacidade que eu estava de fazer, de trabalhar. E voltar para mim foi isso, e me incentivou a estudar, porque na época eu estava eu voltei a estudar, eu voltei a trabalhar no mesmo período, eu voltei a me exercitar. Então, assim, foi um pontapé para mim, como profissional, né? Na área de profissional. E também eu ia acreditar nos valores da empresa, de construir um futuro, de pensar que não ficar estagnado, né? Ter uma certa ambição ali, de ver as pessoas trabalhando pela construção de jovens, né? Ver a realidade, como de fato se dá. Eu vejo tudo isso ali. É uma responsabilidade gigantesca. Nossa, cuidar de um bando de menino que provavelmente daqui 2, 3 anos, aqui é só ensino médio. Ensino fundamental, final é médio, cursinho. É tipo, daqui 5 anos, ninguém vai ficar aqui mais de 5 anos, né? Então é meio que uma responsabilidade de você cuidar de crianças, do filho dos outros,
daqui 5 anos ele provavelmente nunca mais vai voltar dentro de uma escola, porque eles vão para faculdade, vão casar, vão ter filho e vida que segue. Sim. É um trem gigantesco. Mas como que... Por que o Preveste? Sabe? Assim, nossa gente, você me lembrou de uma coisa muito engraçada aqui. Numa das minhas aventuras aí, depois de que eu chutei o balde, não queria buscar, eu conheci uma pessoa que era escritor. Ele era um escritor. Foi a primeira ilusão amorosinha assim, que eu tive depois que eu casei. E ele era tão apaixonado pela escrita, por livro, por essas coisas, que ele me instigava. Porque eu gosto de pessoas inteligentes. Então, tem que me deixa fraca é inteligência. Porque eu admiro muito isso numa pessoa. E aí ele, tipo assim, mostrou esse mundo de leitura, de livro, não sei o quê. Por mais que ele não merecia no sentido amoroso da coisa, ele me instigou a fazer letras na época. Eu tinha feito pedagogia, aí eu não me identifiquei em algumas áreas, aí eu fui para letras por conta dele. Para dar aula, porque além de gostar do sentido de formação de pessoas, entrarem no universo da escrita, de conhecer aquilo tudo. E aí ele falou, pega seu currículo e sai distribuindo nas escolas. O que você quer fazer da sua vida? Eu falei, nossa, eu quero ser professora, né, na época que ele falou isso pra mim. Eu quero formar pessoas, porque hoje eu entendo que a minha formação que eu quero ter na vida de pessoas é na parte emocional. Mas eu estava me descobrindo ali e fui para esse lado. E aí eu fiz isso, eu peguei meu currículo, fui com a cara e com a coragem. Nunca tinha tido experiência no colégio de verdade, eu tinha trabalhado no método, Kumon, não sei se você já ouviu falar. Sim, eu fiz Kumon. Você fez Kumon? 3 semanas. Você fez tudo, olha, você fez Eu fiz Kumon. Pode entrar. Não tem nada não. Quer participar? Vem. Não. Esse negócio aí, eu tenho problema com isso. Eles fogem. Eu fiz 3 semanas de Kumon só pra decorar a tabuada. Exatamente. E eu não sei, sempre me puxou essa parte educacional aí. Foi uma coisa meio que do destino. Foi do destino escolha, porque eu meio que procurei empregos nessa área. Pode entrar. Pode pegar. Olha lá. E essa... Peraí, deixa a câmera girar pra mim. Essa ideia de cuidar de pessoas, pegar toda a sua história que você contou e cuidar de pessoas, porque é uma responsabilidade. Você vai olhar para a criança e vai falar, tá com cara feia porque tá com fome, tá com cara feia porque tá com sede, fez cocô na fralda, você não tá entendendo porque não tem alguma coisa certa, vai pro psicólogo do colégio, ou então acontece uma briga e você tem que mandar o aluno pra enfermaria, sabe? Você precisa ter todos esses... Esse jogo de cintura, né? Essas anteninhas ligadas, né? Você está preparada para isso? Então, ou não mais? Não, eu acho assim que eu estou em construção. Eu quero chegar lá, porque depois que eu me tornei mãe, meu tempo ficou muito mais escasso, a minha dedicação diminuiu. Sim. De estudo, de leitura, né? Eu ainda nem consegui ainda passar numa faculdade que eu desejo, que eu almejo, né? E ainda não sei quando que isso vai se dar, mas hoje, o que eu posso fazer para um dia chegar a ser essa pessoa que eu quero, essa profissional, é me construir. Porque eu acho que quanto mais madura emocionalmente eu sou, quanto mais autoconhecimento eu tenho, melhor eu ajudo o outro. Não é nem uma faculdade, não é nem uma formação somente, né? É essencial para abrir portas para mim, mas eu acho que vem muito mais da empatia. Para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso aprender a me amar, por exemplo, num relacionamento. Para ele dar certo, eu não posso me deixar em segundo lugar. É primeiro Deus, depois eu. Até antes do meu filho. Porque como que eu vou ser uma boa mãe se eu não cuido de mim? Como é que eu vou ser uma boa mãe se eu me abandono? E no caso de você... Gira esse trem pra mim, moço. Não, foi mal. No caso, o Léo... Aliás, no caso, você é o primeiro amor da vida do Léo.
Porque porque ele saiu de dentro de você, porque você amamentou, porque você cuidou, trocou fralda e tudo mais. Então ele vai te ver como o porto seguro dele até ele casar, né? E como que você vê o Léo, como que, tipo assim, antes de você ser mãe, durante a gravidez e após o nascimento, como que foi as visões que você tinha do Léo? E por que o nome Léo? Por que Léo? Tá aí uma pergunta, porque não é Leonardo, é Léo. Então, antes de engravidar, eu tinha muito medo de ser mãe. Muito mesmo. Tanto pelo que eu passei na minha infância, quanto por eu não saber conversar com a criança. Eu me forçava, até certo ponto, emocionalmente. Espiritualmente, eu era motivada por querer ajudar as crianças. Mas eu tinha um bloqueio muito grande, porque eu achava que elas eram coisas de outro mundo. Então, eu não conseguia me conectar de fato com elas. E isso só veio pra mim com a maternidade. Então, antes de ser mãe, eu tive Deus, eu acredito que Deus. Ele trabalhou isso na minha mente, antes mesmo de eu me separar. Na hora que eu vi que a maternidade seria uma missão minha aqui, algo que foi muito pessoal pra mim, eu percebi que não dependia de mim. Então, que eu podia descansar, podia confiar que as coisas dariam certo. E aí eu achei que ia ser no meu casamento, só que a vida aconteceu, e as coisas aconteceram como aconteceram. E quando eu engravidei, despertou em mim totalmente a maternidade, totalmente. Então eu tinha que dar o meu melhor. Eu entrei um pouco na perfeição, que eu tive que depois que eu ganhei ele, que isso melhorou. Mas eu tinha que me alimentar bem, eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que cuidar da minha mente, eu tinha que me exercitar. Eu fiz de tudo para proporcionar para ele a vinda desse mundo da melhor forma possível. Até não deixar aquilo que estava acontecendo comigo me afetar. Por mais que eu não consegui, né? Porque eu fiquei um relacionamento com ele todo na gravidez. Então eu não pude deixar aquilo me afetar totalmente. Então eu tentava muito ir para Deus, tentava muito controlar minhas emoções para não ir para ele. Mas nem tudo eu consegui, né? Infelizmente. E aí quando ele nasceu eu controlei mais isso, porque eu vi que eu não ia ser perfeita, eu não ia conseguir dar o melhor para ele, porque querendo ou não, com aquela coisa na nossa cabeça, eu tinha que dar uma família para ele, tinha que dar um pai, tinha que dar uma mãe, e eu não dei, foi culpa minha, aquela culpa materna. E não foi o caso, então, assim, porque não dá para controlar a vida, não dá para controlar o que aconteceu. E eu ia dar para ele o que eu poderia dar. Né? E quando eu entendi isso, se tornou mais leve a minha maternidade. Então, quando eu não conseguia fazer alguma coisa, porque no primeiro mês, eu tive que ir no pronto-socorro porque eu não dormia. Não dormia. Eu ficava com ele integralmente. Eu não deixava nem minha mãe ficar, porque eu tinha necessidade de protegê-lo, muito forte. Eu não sei se também a depressão pós-parto fez isso comigo, né? E ao mesmo tempo, de uma certa rejeição com relação a ele. Era um misto. Eu passei uma guerra na minha mente muito forte. E com tudo que estava acontecendo, com a traição, de ser deixada. Eu até me perdi aqui. Do Léo com a relação com a maternidade, que a culpa não era sua de não ter pai, vó e não sei o quê. E aí eu assumi essa responsabilidade muito grande. E aí com isso eu fui parar no pronto-socorro, porque eu precisava dormir. E aí eu percebi que eu precisava me amar primeiro para eu poder cuidar bem dele. Então eu tive que deixar pessoas que eu considerava imperfeitas, porque a perfeição na nossa cabeça, buscar a perfeição faz isso. A gente acaba até julgando os outros. Então eu deixei pessoas imperfeitas na minha concepção, olhar ele. E aí eu vi que tá tudo bem, todo mundo é imperfeito. E isso tornou a minha maternidade mais leve também. Então aí eu consegui dormir, eu consegui me curar, porque eu tava cortada, né? Eu tava ali no pós-cirúrgico, que eu demorei para sair por conta dessa falta de dormir, falta de me alimentar bem, uma mistura de tudo. E aí eu vi, se eu não cuidar bem de mim, o meu filho vai perecer. Eu preciso cuidar de mim. E isso me mostrou assim também que Deus trouxe ele na minha vida para eu lembrar que eu também sou
digna desse amor. Eu também sou digna de uma vida boa. Então tudo que eu estava querendo dar para ele, eu também precisava dar para mim. Para eu conseguir dar para ele. E isso foi maravilhoso para mim. Então, assim, ninguém muda minha cabeça que foi algo errado, que foi algo fora do tempo que eu podia esperar, não sei o que, não sei o que. Não, eu acho que foi exatamente o que eu precisava. Eu acho que se não fosse por isso, eu não teria tanta força que eu tenho hoje. Do jeito que eu tenho. E quanto tempo? 13? 36 com 13, 49. Ó, pra gente finalizar, eu sempre tenho 3 perguntas finais. Que eu não sei se você já assistiu algum podcast até o final, mas eu sempre tenho essas 3. E a primeira pergunta, ela é um pouco mais pesada e não tem nada a ver com o que a gente conversou. A Bíblia diz que deixai os mortos com os mortos, beleza. Mas se você pudesse ressuscitar alguém para tomar 1 hora de cafezinho com essa pessoa, quem você ressuscitaria, por que essa pessoa e o que você conversaria com ela? Aí eu te devolvo uma pergunta. No sentido de eu buscar um conhecimento ou no sentido emocional de alguém que você fala? quiser. Então eu vou na primeira pessoa que eu pensei. Eu fico até emocionada. Eu ressuscitaria meu tio. Por quê? Porque ele foi uma perca muito grande na nossa família. Eu até puxo esse gancho porque a minha família chama Teixeira. E eu não recebi esse nome por conta do relacionamento da minha mãe, né, que foi semelhante ao meu. E depois de ter meu filho, eu percebi que eu precisava aceitar de onde eu vim, da forma que foi. E ser Teixeira não é fácil. É gente deslocada, gente mal criada às vezes, mas tem um coração assim enorme. E ele era a representação do Teixeira. Representação, assim, um pai pra gente. Quando ele faleceu, eu fico até pensando como isso vai despertar nas pessoas que estão assistindo da minha família, né? Porque só de tocar no assunto, todo mundo já desenrolando. Então eu ressuscitaria ele e falaria, tipo assim, o quanto a gente sente falta dele, quão importante ele é pra nós. Mesmo pegando no pé, fazendo como é que fala? Bullying, que ele fazia com a gente. Ele era especial. E foi o significado de eu dar o nome pro meu filho, né? Ser Teixeira. E ele nasceu justamente com 2 manchinhas da nossa família. No braço que massa. E na barriguinha dele. Legal. Segunda pergunta. Imagina que a Amanda, ano que vem, está assistindo esse podcast. O que você tem para falar hoje para a Amanda de daqui a 1 ano, olhando para a câmera? Olhando para a câmera, Amanda, eu tenho orgulho de você. Eu tenho certeza que até agora você deu o seu melhor. E por mais que eu acho que você não conseguiu conquistar tudo que você sonha, porque você é sonhadora demais na conta e tem dificuldade de realizar por causa das suas travas, eu acho que você fez o seu melhor, você deu um sangue aí, você conquistou. E eu tô orgulhosa de você. E a terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedido. Se você pudesse deixar uma dica para todas as mulheres que vão iniciar um relacionamento, elas só estão ali pelo sentimento. Ela não sabe que os dois têm que trabalhar, ela não sabe de nada, ela está começando ali. Ela só tem que estudar e achar um cara bonitinho que estude. O que você tem para orientar essas meninas e o que você tem para orientar os meninos também? Eu acho que o que serve para os dois é não existe ninguém mais importante do que você. Todo relacionamento ele é composto de 2 pessoas, não de 2 metades. A gente precisa ser inteiro para estar com outra pessoa, né? Você tem que chegar num nível de amor próprio tão grande que você tenha para dar sem esperar nada em troca. Porque quando você espera algo em troca, se torna um relacionamento sanguessuga. Então, que você nunca desista daquilo que você gosta de fazer por outra pessoa. Se você precisa desistir do que você gosta de fazer por outra pessoa, é porque ela não é para você.
Então, assim, para finalizar, eu diria, seja você mesmo até o fim. Não canse de ser você, de fazer o que você gosta, que um dia alguém vai aparecer e vai gostar desse seu jeito exato de como você é. E aí vai dar certo e a vida vai fluir como ela deve fluir, de forma tranquila. Legal. É isso. Obrigado. Muito obrigada Viu? a você. Você aí que está assistindo, se inscreve no canal, ativa... E você aí que assistiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você que quer seguir a Amanda, link está na descrição. Você que quer seguir o podcast no Instagram, link está na descrição. Um beijo para você e beba água. Beber água é muito importante. Tchau!